Podcast Fora do Normal com Márcio Serbella, seja bem-vindo. E hoje temos um convidado super especial, meu amigo já de bastante tempo, amigo dos meus filhos, das minhas filhas, mas que virou um irmão, e às vezes mais do que isso em alguns momentos, né? Posso dizer que em alguns momentos até meio filho, né? E tal, do coração. E eu tenho aqui comigo o Douglas, né, que é conhecido aqui na cidade de Itaboraí, é uma figura ilustre, e ele vai contar um pouquinho sobre algumas coisas dele, da vida dele. E eu acho que vai ser fora do normal esse nosso momento aqui, né? Já estou pensando nas possibilidades. É uma caixinha de coisas boas e de surpresa que nós vamos dividir hoje aí no Fora do Normal. Então, bem-vindo, meu amigo Douglas. Fala um pouquinho sobre você, quem é Douglas? Primeiramente, agradecer pelo convite, Márcio, muito obrigado por poder estar participando desse podcast do livro Seja Fora do Normal, que, assim, para mim, achei uma ideia fantástica. Seja Fora do Normal é realmente a sua cara, é o método, né, que eu conheci com você através da nossa amizade e através do nosso processo, né, que a gente vai falar bastante aqui. Então, é um prazer, uma honra estar aqui, muito feliz de poder participar. E, né, falar um pouco da minha história, começa profissionalmente. Conta um pouquinho hoje do Douglas, né, e da sua empresa, dos seus negócios, só como, se apresentando quem é o Douglas. Mas então, pode hoje ser meio fora do normal, não tem problema, pode ser. Beleza. Então, gente, Douglas Abreu, né? Aqui o pessoal me conhece em Itaboraí, sou corretor de imóveis, atuo no mercado imobiliário. Mas, né, antes de tudo, antes de ser corretor de imóveis, eu sou casado, sou pai. E isso, eu queria iniciar falando isso porque isso me completa, isso me traz força, isso que me faz uma pessoa melhor a cada dia. Então tá contigo. Você não tá sozinho hoje, então não tem tô o Pedro, sozinho, tem a Flávia. Tá todo mundo aqui comigo, tá todo mundo aqui. Minha família. Então, o Douglas é essa pessoa, casado, pai, feliz e sonhador, né? Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, assim, eu já sempre carreguei essa característica, né? Até as pessoas me chamavam de sonhador. E às vezes eu interpretava até de forma ruim, né? Porque eu não entendia. Mas, na realidade, depois, com o tempo, eu entendi que aquelas pessoas, elas, sem querer, estavam despertando o melhor que tinha em mim. Que realmente eu era um sonhador, sou um sonhador. E isso que também me dá motivação, né? Para poder alcançar meus objetivos. Porque o sonho é o início de tudo, né? Se a gente não sonha, a gente não realiza, a gente não chega lá. E assim, eu ainda não li o livro todo, Seja Fora do Normal, mas eu falei um pouquinho aqui já do livro. Já leu o capítulo dos sonhos. Exatamente. Então, assim, e muito legal falar do Seja Fora do Normal, porque eu realmente me identifico muito com o livro. Então, assim, é um livro que eu iniciei a leitura e já estou me divertindo muito, porque, de fato, eu me identifico as palavras que eu estou dizendo aqui. Eu não estou trazendo do livro, estou trazendo da minha vida e bate certamente ali com o livro. Então, assim, é um livro que eu me identifico muito. E de mim, acho que corretor de imóveis, legal, bacana, acho que é isso. Douglas. Bacana você ter falado uma coisa, né, das pessoas dizerem que a gente é sonhador. Bom, eu vivi de ouvir isso também bastante tempo e confesso que eu demorei um pouquinho mais de tempo que você para perceber o quanto isso me doía e ao mesmo tempo o quanto era bom eu ser sonhador, né? E o quanto isso era diferente. Ao longo do tempo eu fui percebendo que era justamente esse fato de ser sonhador que me levou a fazer coisas que outras pessoas não fizeram. E eu queria te contar, eu te conheço, já não é de hoje, conforme eu falei antes, o Douglas é um grande realizador, ele não é um sonhador. É um cara que realiza o tempo inteiro. Se bobear, aliás, se bobear não, nós estávamos aqui, né, um pouquinho antes aqui na parte da recepção, conversando, e já criamos coisas, né, Douglas? Já estamos aqui criando novidades que vão chegar daqui a pouquinho. É isso aí. Coisas que estavam, né, no sonho,
que estavam latentes, né? E o sonho tem uma coisa legal, que quando a gente reúne sonhadores, parece que dá uma catarse. O negócio pega fogo. Eu acho que porque, o sonho se une ali e vira uma única história. Quando a gente junta pessoas que têm essa capacidade de sonhar, eu vou te contar que todos têm a capacidade de sonhar. Alguns não se permitem. Sim. Ou acham que é alguma coisa fora do normal. Acha que não é alcançável, né? Mas se permitir é a grande dica que eu trouxe no livro de alguma forma, que o Douglas contou aqui para vocês. Lá no primeiro, ele já deu um spoiler, né? Pô, não pode, Douglas. Mas tá valendo, tá valendo. Então, assim, o podcast Fora do Normal acaba falando um pouquinho do livro, seja fora do normal, então não tem jeito. Algumas pessoas que eu trago aqui já estão com o livro, já estão participando, então é bem legal isso. Obrigado por você ter contado. Né? E voltando a essa característica aí do sonhador, né, que a gente estava falando, de ser sonhador e de como isso, inicialmente, você falava que te doía, né? E para mim também, né? Até eu entender, você está dizendo que eu mais cedo, graças a Deus, né, eu consegui entender isso. Mas inicialmente, quando eu escutei a primeira vez, assim, e até porque quem chama a gente de sonhador, né, às vezes, nem sempre é uma pessoa que admira a gente, né? Então ela chama de sonhador querendo te menosprezar, né? Tipo assim, que é apenas um sonhador. Mas quando a gente encara de forma diferente, né, isso eu digo para a vida, né? Acho que tudo que acontece na nossa vida a gente tem que olhar o lado bom e agradecer e entender qual é a mensagem daquilo que está vindo, por pior que seja, até quando seja alguma ofensa. E você pode tirar algo de bom. E por muito tempo eu fiquei com essa questão do sonhador ser algo ruim, e depois eu descobri que eu realmente era um sonhador e que isso era uma característica, né, vou falar aqui, foda. Não tem problema. Tipo assim, caraca. Qualquer coisa a gente bota um pi depois. Eu sonho e aí quando você põe em prática e você consegue realizar, cara, seja o menor do sonho. Quando você transforma um sonho em realidade. Aí você entende que você pode realizar isso aí. Aí você começa a entender. E hoje eu até não quer mais parar. Eu olho pra trás e penso assim, caraca, aquela pessoa que me chamou de sonhador, ela tinha razão, porém não no tom que ela quis externar, né? Mas sim, sou sonhador hoje com muito orgulho, né? E falo para as pessoas, se alguém te chama de sonhador, encare de forma legal e pega esse sonho que você tem e realize ele. Porque a hora que você realizar, a pessoa vai te chamar de realizador, não mais de sonhador. Mas não deixe de sonhar, né? E eu vou te contar que esse despertar, ele para mim foi um pouco mais atrasado, né? Lá com os meus 40 e tal, quase 50 anos. E durante muito tempo eu carreguei essa história. E eu tive que passar por alguns processos esses que depois eu dividi com outras pessoas. Um deles, durante um tempo da minha vida, eu fiquei contando para mim todos os dias de manhã, eu sou realista, eu sou realizador, eu consigo fazer aquilo que eu sonho. E eu ficava falando isso para mim, mesmo não conseguindo em alguns momentos. Porque realmente essa fala, ela é uma fala que te desafia no sentido de, cara, você pensa as coisas que não são possíveis, mas, cara, se eu pensei, ele é possível. E você precisa encontrar os caminhos, né, na verdade. Porque a minha mãe, né, a Neuza, já partiu em 2019, ela falava uma coisa que ficou registrada na minha mente durante muito tempo. Tudo que o homem sonha, o ser humano, né? E vem as mulheres, vem todos os gêneros, não tem problema. Mas tudo que o homem sonha, ele é capaz de realizar. E aquilo ficou na minha cabeça. E de verdade, hoje eu vejo coisas que eu olhava e falava, cacete, né? Mas tá aqui. Tá aqui assim, mais um sonho, tá aqui o podcast Fora do Normal. Eu acho que se você enxergar, se você tiver a sensibilidade de ver as grandes coisas que são construídas o tempo inteiro ao seu redor, extraordinárias mundo afora, e historicamente você vai entender que todas essas pessoas um dia estavam sonhando com aquilo ali, né? E realizaram. Então, assim, todo mundo tem o mesmo tempo, né? Para poder realizar as coisas, para poder sonhar. Então, acho que usar de inspiração tudo isso que está externo. Você tem que estar realmente... Até lá no escritório eu converso muito com o Heleno, né? A gente trabalha junto há
mais de 10 anos. Um abraço pro Heleno, meu irmão. Abraço, Heleno. Faz parte aí da minha trajetória. Pelo Douglas e é um cara que eu admiro pra caramba também. Um dia ele vai estar aqui, mas vai ter que cantar, né? Vai ter que cantar, não vai ter muito jeito. Versátil. Mas... voltando ao que a gente estava falando... Você estava falando dos sonhos de realizar, falou do Heleno, né? Exatamente. Estava falando com... que a gente fala muito com o Heleno, a gente conversa muito no escritório sobre tudo, sobre negócio, o tempo inteiro, né? A gente tem essa vida ativa em negócio, realização e sonhos, né? Sonhos de fazer grandes negócios. E eu falo muito com o Heleno, a gente está com os olhos abertos, né? Enxergar tudo que está ao nosso redor, ver as oportunidades, ver o que está acontecendo. Porque tudo aquilo pode trazer benefício para a gente, bagagem para a gente realizar outras coisas. Ou até mesmo, às vezes, oportunidades passando na nossa frente, que se a gente não tiver atento, a gente deixa passar. E aí tá um macete, né? Eu vou contar para vocês, o Douglas, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas coisas juntos, né, Douglas? Sim. Ele já me ofereceu, inclusive esse espaço aqui em que a gente está do estúdio, é uma oportunidade que ele trouxe para mim. Verdade. Mas o Douglas, alguns anos já, né? O Douglas foi meu coach, né? Ou seja, eu fiz algumas sessões com ele. 9 anos atrás? Já 2016. Tem um tempo, eu já perdi um pouquinho. 16 17, né? Já tem estudo, caraca. Tempo. Eu me casei com a Flávia, eu lembro porque quando surgiu essa ideia, né, que acho que você estava fazendo um material, isso, eu não lembro qual. Sempre fazendo alguma coisa. Estava fazendo algum material, você me convidou para me ajudar. Eu estava montando uma metodologia de coach chamada Coach Dragons, né, Dragões Treinadores, e o Douglas foi uma das cobaias ali, né? E isso virou um processo, virou uma metodologia, virou uma formação. E foi muito legal, porque assim, veio num momento muito interessante que foi um momento crucial na minha vida. Por quê? É fora do normal. Porque nesse ano foi um ano que eu me casei, né? Foi o ano que eu resolvi abrir meu escritório, né, resolvi desvincular, né? Você sabe, minha mãe também é corretora de imóveis, possui imobiliária e assim, né? Maior referência aí do mercado para mim. E nesse ano eu desvinculei para abrir meu próprio escritório, correr atrás construir minha própria história, né? E nesse momento você me convidou. Então, assim, eu me tudo casei... parecia só um sonho, né? Então foi uma virada de chave. Eu me casei, eu mudei de casa, né? Fui para minha própria casa e montei meu próprio escritório e passei pelo processo de coach junto com você, que era tudo que eu precisava, né? Você vê que... Cara, que bacana ouvir isso. Era, de fato, e, assim, são encontros, né? Eu vou contar que o Douglas sempre conta isso, né? Conta que de alguma maneira... E não me largou mais, a gente não se larga mais, estamos juntos aí ao longo desse tempo, sempre, às vezes um pouquinho mais afastado, mas sempre um torcendo pelo outro, com certeza, de alguma forma. Isso aí. E assim, esse processo do coaching, né, que nós realizamos juntos, que você falou que foi importante, ele traz muitas ferramentas e técnicas. Então, assim, no livro, Seja Fora do Normal, não tem como eu não falar dele, eu justamente... conto algumas das minhas histórias, respondo algumas questões, mas eu trago essas ferramentas que funcionaram para várias pessoas. Muito legal. Ou seja, não tem nada ali que seja do nada, sabe? São coisas que funcionaram e que funcionam, como o Douglas está falando aqui, que fizeram alguma diferença na vida de alguém. É interessante até falar dessas ferramentas, né? Que eu estava falando que eu iniciei a leitura do livro e o primeiro capítulo, logo depois do primeiro capítulo, já é passado um exercício, né? E na época que a gente fez o coach, nós fizemos diversos exercícios, né? Então, assim, essa primeira leitura ali já me trouxe ao passado aqueles exercícios e as lembranças dos resultados que nós tivemos, né? E até anteriormente no bate-papo, né, a gente estava falando sobre isso, essa questão de estar relembrando tudo isso, colocando tudo isso em prática. A gente precisa estar sempre se reciclando, sempre fazendo um acompanhamento pessoal, porque por melhor que a gente seja, nós somos humanos, então às vezes a gente dá uma relaxada. Então o livro Fora do Normal, eu acho que ele é uma leitura, assim, que você deve fazer sempre
se reciclar, recorrente, exatamente. Bacana. Não é um livro que você vai ler uma vez e vai deixar de canto. É um livro que provavelmente você deva ler ele uma vez por ano, para você voltar. Ou voltar em algum capítulo. Voltar, exatamente. Ou algum capítulo que de repente você acha que você precisa melhorar um pouco mais. Mas eu puxei um pouquinho essa conversa porque você estava falando de ficar atento aos sonhos e você falou sobre oportunidades. E uma das coisas que a gente divide no livro e que eu falo sempre é que tem coisas que passam pela nossa vida e a gente não considera que seja uma oportunidade. Que seja uma oportunidade. Quando eu pego o meu sonho e trago ele para o papel, que é o primeiro grande passo que a gente sugere no livro, na lista dos sonhos, estou dando spoiler aqui, né, e outras atividades, e quando eu defino um período, um prazo, uma data para realizar, eu já me aproximo dele. Porque se eu torno esse sonho escrito, algo concreto, quando passa algo que tem a ver com aquele sonho, eu pego. Você pega. E antes eu não pegava. Sim. Porque ele era só uma coisa distante. Então, é legal falar sobre isso, porque tudo ligado ao sonhar, né? Ligado a ser fora do normal, acho muito interessante. Quando eu vi o nome desse livro, cara, eu fiquei muito feliz. Só de quando o livro, Seja Fora do Normal, eu comecei a rir, fiquei feliz. Eu falei, cara, e tu lembrou do Cerbelo aqui, né? O cara... Então, esse cara não podia ter essa questão do sonhar, de agarrar as oportunidades, né? A gente precisa estar muito atento, de olhos abertos a isso que eu falo, porque às vezes a gente acha que sonhos são distantes pra gente. Tem coisas que a gente já pode realizar, tem coisa que tá pra você, cara, você precisa simplesmente ir lá, meter a mão, se apropriar dessa oportunidade, porque ela é pra você sim. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo diversas vezes de chegar uma oportunidade na minha frente e eu olhar pra ela e falar assim, caraca, não é pra mim ainda. E aí, depois de, sei lá, um ano, eu olhar, continuar olhando para aquela oportunidade que já passou e pensar assim, cara, era pra mim. Era pra mim. Mas eu achei que não era pra mim, eu achei que eu não estava pronto. Eu mesmo me afastei do que eu merecia. Eu poderia, era só eu pegar. E a gente faz uns gatilhos com algumas coisas, por exemplo, várias vezes, isso já aconteceu comigo, hoje um pouco menos, mas várias vezes eu fui convidado para alguma coisa e eu não estou muito pronto, preciso estar um pouco melhor, né, Douglas? Isso, exatamente. E assim, e aí a gente não aceita o convite. Não, exatamente. E aquele convite pode fazer toda a diferença. Então, assim... eu estava contando aqui para o Douglas, só rapidinho, eu participei agora, no último sábado, do Sarau aqui na Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, aqui em Itaboraí, e eu ia só participar do Sarau. Só que, assim, eu estou sempre pronto, né? E a pessoa que ia fazer o lançamento do livro, o meu ia ficar um pouco mais para frente, a pessoa que ia fazer o lançamento do livro não pôde ir, teve um acidente, um problema e tal, não pôde estar. E aí eu falei assim, eu tenho os livrinhos ali, se quiser eu antecipo o meu lançamento e faço. E foi muito legal. Eu não estava 100% pronto. Mas de alguma maneira a oportunidade estava ali e eu acabei acessando pessoas que eu não acessaria se eu não tivesse feito esse movimento e se eu não tivesse me permitido fazer esse movimento. Exatamente, acreditado, né? Eu estava falando, mas isso que ocorreu comigo também foi algo bom, porque assim, né, errar também é um caminho, né, às vezes você também aprende. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que isso aconteceu, eu não tive mais medo, porque eu percebi que era uma oportunidade, poderia ter mudado a minha vida, eu deixei passar, e eu não estou falando assim, uma grande mudança não, estou dizendo que seria uma mudança significativa e eu não aceitei. Só que aí não dá mais para voltar. E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu não perdi mais. Então, assim, foi bom pra mim eu ter percebido. Então, a expertise também de você, às vezes, enxergar que errou. Você tá aqui hoje porque você se permitiu. Sim, né? Com certeza. Haveriam motivos para você não estar, mas exatamente.
Né? E olha só quanta coisa a gente já conversou aqui. Sim. Olha quantos sonhos nós já estamos construindo juntos. Tem muito podcast aí para fazer, se for pra gente falar tudo que tem para falar tem aqui. Muita coisa toda a nossa história, né? Juntos, separados, do que foi construído então, através do coach também, né? Tudo isso. Então é se permitir, né? E eu vou brincar contigo, você falou de erro, esse erro e tal. Eu queria que você contasse o melhor erro da sua vida. Cara, o melhor erro. Essa é difícil. Essa é fora do normal, né? Essa é bem fora do normal, porque a gente erra todo dia. Então o melhor erro teria que ser um erro que trouxe algo bom. O melhor erro. Caramba, errei. Tinha que ter errado isso para ir adiante, né? É algo assim, não sei. Ou do teu jeito também, não tem problema. Tô pensando aqui, porque realmente essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil, porque a gente erra bastante, mas a gente, às vezes, quando tem um bom resultado, a gente acaba esquecendo, né? Qual foi. Mas eu tava falando desse, né? Esse foi um bom, porque me despertou. Você aprendeu a não Aprendi. Eu acho que todos os erros, né, tem o melhor erro. Eu vou escolher um, mas enquanto isso eu vou falar sobre o errar, né? O errar, ele é a oportunidade de aprender, né? A gente só precisa medir as consequências, obviamente, né? Mas no mundo do empreendedorismo... E não errar de novo o mesmo erro também, né? Exatamente. Errar diferente. Exatamente, a gente precisa aprender com esses erros para poder evoluir. E enxergar sempre o melhor também, porque, como eu estava dizendo, às vezes o erro ele vem para despertar. Ele não é, de fato, um erro. Às vezes ele é um desbloqueio, entendeu? Para algo melhor, né? Porque, às vezes, a gente perde as oportunidades por medo de errar. Então, se a gente começa, de repente, a errar com mais frequência, com o intuito de acertar, certamente vamos ter bons resultados, né? Lembrou aí? O melhor erro? Tá difícil. Não? Então, é porque eu não estou conseguindo incluir o melhor erro entre um erro pessoal e um erro profissional. Mas pode ser qualquer coisa, não tem problema. Não. Uma coisa sua. E que você tenha vontade de falar também. Eu não vou falar erro, é porque assim, como eu falei, eu enxergo tudo muito como um aprendizado. Então, falar do melhor erro, né? Tu falar assim, eu errei num contexto completo, não errei na opção. Eu abri um negócio, você já sabe, o momento não foi muito bom na época, uma cafeteria, então assim, eu abri com uma ideia muito boa, muito genial, muito gás, muita força, e logo depois veio a pandemia, né? Então a pandemia me ocasionou tempo fechado, e como meu negócio era muito novo, ele ainda não estava estruturado. Então resistir a toda aquela avalanche que veio foi muito difícil. E com isso também, né, eu de fato perdi muito dinheiro, né? Mas eu consegui também enxergar, que eu falo, né, do erro, de enxergar melhor o que eu deveria fazer. Porque eu tentei abrir um pouco o leque, fazer um negócio diferente, também na época com o intuito também de trazer a minha esposa para os negócios, né? Para ela poder entrar nesse mundo, porque na época ela trabalhava de carteira assinada, então era algo que a gente pensava em mudar, né? A gente está numa vida toda pela frente, às vezes a gente quer... Às vezes não, né? Sempre a gente quer melhorar, né? Então a gente foi atrás dessa oportunidade, fizemos esse negócio, porém, com a pandemia, a gente não conseguiu seguir em frente e perdi muito dinheiro. Então foi um erro grande, assim, pelo fato financeiro. Mas não foi um erro de negócio, porque a ideia foi muito boa, né? O desdobramento assim, que não foi muito legal. Mas assim, você fez vários contatos. Fiz vários contatos. Fez uma experiência de negócio. Aí. Então é sempre ganhei visibilidade. Ganhou visibilidade. Exatamente. E experiência, muita experiência. E com isso também me trouxe força para o mercado imobiliário. Por quê? O mercado imobiliário é um mercado que eu gosto muito. Sempre gostei. E é a tua área de poder, né? É uma área onde eu tenho mais conhecimento, né? Em diversos setores do mercado imobiliário. Eu costumo dizer assim que do mercado imobiliário eu sou um surfista do mercado imobiliário. Porque eu consigo, dentro do mercado imobiliário, todas as áreas ali. Mesmo que apareça uma nova onda, você vai saber surfar nela. Exatamente. Ainda tem essa questão também da curiosidade, né? Eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ferramenta, eu gosto muito de tecnologia. Então, depois que aconteceu esse lance da loja,
eu falei, cara, agora eu vou focar no mercado imobiliário, vou buscar novas ferramentas, vou estudar mais, vou aumentar a minha equipe e vou surfar mais dentro do mercado imobiliário para eu poder ganhar mais dinheiro aqui, onde eu sei, onde eu domino, e realizar meus sonhos mais dentro do mercado imobiliário. E isso foi muito bom. Então, assim, eu acho que foi um bom erro. Maravilhoso. Né? Foi um bom erro, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu costumo falar bastante sobre essa história do erro, né? As pessoas têm muito pânico do erro, né? E nós somos criados para não errar, de alguma forma. A nossa criação, se cobra, os nossos pais, a nossa escola. A escola é feita para derrubar o erro, ou seja, você não pode errar, senão você não passa de ano, senão você não vai além. Depois você vai para a universidade, né? Embora existem pensadores falando sobre avaliação e tal, continua a mesma coisa, você tem que fazer a prova e a prova é só punitiva, e você acha que a vida é assim o tempo inteiro, só que a vida é feita de aprendizados que vão acontecer justamente pelo erro e pelo recurso que você buscou a partir daquele erro. Qual foi o movimento que você fez? Teve, né? Qual Como foi que o caminho? Você aprendeu em relação àquilo? A quem você pediu ajuda, quem te socorreu. Quem te socorreu. Porque quando... assim, eu tive alguns fracassos, alguns erros, vários erros, na verdade, mais erros, e tive alguns fracassos na minha vida. Mas todos esses fracassos, eles sucederam, né? Depois dele vieram grandes sucessos. Sim. Porque eles foram grandes momentos de aprendizado. Como você falou, você reconheceu a tua zona de poder, o mercado imobiliário. Ali você tem muito mais poder. Mas você escreveu um livro, você já fora do normal, então você teria que dizer para ele que ele pode ir fora. Claro que ele pode ir fora, mas dentro da área de poder ele pode fazer diferente também. Pode fazer coisas incríveis. Como eu tô fazendo agora. E você tem muito mais poder para fazer isso. A gente pode até entrar nesse assunto, isso, porque né? Agora, recentemente, eu estou no mercado imobiliário, estou há 10 anos, né? E nesses 10 anos eu faço administração de imóveis, que é a gestão de locação, igual eu faço aqui, né? Que a gente tem o nosso espaço aqui. Trabalho com vendas, lançamentos, imóveis novos, usados, leilão de imóveis, legalização, crédito, tudo isso é dentro do mercado imobiliário, são nichos, né? E agora, recentemente, eu estou entrando na hospedagem. Que legal, Douglas. Que assim, para mim foi tá sendo uma virada, tá sendo muito legal, muito interessante, porque assim, eu tô dentro do mercado imobiliário, olha só que legal, tô dentro do mercado imobiliário e tô vivendo algo completamente diferente, né? Porque eu tô montando essa hospedagem, já terminei de montar, na verdade, ela fica aqui em Niterói, em Cambuins, vista para o mar, é coisa linda. E assim, e aí entra diversas coisas, entra a questão do surfar dentro do mercado imobiliário, da região de poder, né? Porque eu tenho imóveis na minha mão, eu tenho o relacionamento com proprietários, então tem essa questão que é importante por estar no mercado imobiliário, e a questão de olhos abertos para outras oportunidades, que a gente também estava falando. Então, dentro do mesmo assunto tem os dois conceitos. A gente pode contar? Surgiu uma ideia, que vou dar só um spoiler, assim, né? Pessoal que quer aprender sobre o mercado imobiliário, vem aí um treinamento poderoso. Isso aí. Feito nos nossos estúdios, né? Com o auxílio do palestrante, pessoal, especialista em educação e treinamento tal do Márcio Cervelo, hoje a gente tem aí, autor do Seja Fora do Normal, e com toda a especialização do nosso amigo Douglas. É isso aí. Então, o Ítalo também, né? Tem o Ítalo aí. Então aqui a gente junta várias capacidades. Está aqui o nosso editor, né? O formatador. A gente está aqui, mas por trás das câmeras tem gente fera aí. Tem gente fera aí. É verdade. Então se liga que tá vindo coisa especial e isso aí. É só de falar, gente. Vocês estão me vendo, vocês devem estar como que eu tô vermelho, só de pensar nessa... E a gente tem o mesmo defeito, né, amigo? A coceirinha que dá, daqui a pouco a gente está botando isso no ar, a coisa está acontecendo, né? Não isso consegue ficar só no falar, né? Vamos fazer amanhã. Vamos fazer, isso aí. Agora tem o carnaval no meio, mas vamos ver o que a gente consegue fazer antes. Até porque tem muita coisa para contar, tem muito conhecimento para passar, né? Então isso vai vir fluir devagar, né? vai fluir da maneira certa, e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, até porque são experiências reais, né? São coisas reais, não
não é só didático, né? Então, assim, são exemplos do dia a dia, ferramentas que dão certo. Maravilha. Né? Então, assim, acho que vai ser bem legal. Maravilha. Aí. Meu amigo, o tempo passou muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Já tá quanto tempo tá maravilhoso esse papo aqui. Mas vamos caminhar, né? Vamos então, caminhar. Assim, uma coisa fora do normal que você ainda não fez e que gostaria de fazer. Rapaz, assim, a coisa mais fora do normal que eu acho que eu ainda não fiz, vou fazer. Na realidade, eu fiz lapsos. Né? Eu costumo dizer que eu estou vivendo lapsos dos meus sonhos o tempo inteiro. Que maneiro! Porque eu quero sempre me aproximar do que eu almejo, né? Então, assim, por falar sobre isso é muito difícil para mim, porque eu fico emocionado, porque eu, de fato, eu trabalho para isso todos os dias. Né? É sonho de vida, é projeto de vida, projeto familiar até, né? Então, eu estou vivendo lapsos dos meus sonhos, das coisas que eu quero realizar, das maiores coisas que eu quero realizar. Uma delas é poder parar e só viajar. Então, assim, viajar de carro, viajar de motorhome. Então, assim, em 2000 e... Você já viveu algumas experiências. Exatamente. Dessa, né? Se não me engano, 2022. Não precisa falar, não, 22 é coisa mesmo. Eu fiz uma viagem de motorhome, minha esposa estava grávida. Então, assim, ali eu vivi um pouco da experiência do que eu quero, que é viajar o mundo de motorhome, né? Esse é o meu maior projeto. Eu fui pro Ushuaia de carro, né? Você sabe, eu rodei 14 mil quilômetros aí com meu filho. Sonhos reais, não são lapsos. Não são lapsos são sonhos. Pequenos, não, são lapsos são movimentos, do estilo de vida, né? Isso, tipo assim, então eu quero viver esse estilo de vida, né? Que é estilo de vida nômade. E aí entra uma ideia, que é a ideia da construção da liberdade financeira, Exatamente. Que promove essas possibilidades. Exatamente, isso aí. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Isso. E em conjunto, né? Em conjunto entra as ideias de negócio, porque assim, eu costumo dizer que para você realizar grandes sonhos, né? Isso é todos os dias. Você não vai chegar e vai fazer assim e vai realizar. Todos os dias você precisa estar realizando seu sonho, plantando sementes, regando, acreditando, orando e se comprometendo, né? Buscando errar menos até para poder não desviar o seu caminho, né? Porque às vezes você acha que está vivendo em direção a certo caminho e por desleixo você cria novos caminhos adversos que não é o que você quer. Então, comprometimento, foco, né, para você manter ali, e fé também, que eu acho que bacana. A fé ela é o que mantém a gente forte, mantém a gente em pé, ainda mais nas maiores dificuldades, e até sabedoria nos maiores acertos, né, pra gente saber o que fazer quando tá bem. Uma coisa que você falou do errar menos, né, errar menos porque a gente sabe mais, e não errar menos porque a gente deixou de fazer. Isso. Então é fazer mais e errar menos porque eu me especializei usando mais. A experiência. Eu aprendi mais, eu busquei ajuda quando necessário. E aí provavelmente eu vou errar menos, mas eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de me desafiar. Eu vou continuar fazendo isso o tempo inteiro, né? Acho que é essa ideia que você quis passar. Exatamente. E assim, do sonho de realizar, né, algo maior. Então, só para você ver como que tudo que eu estou dizendo que conversa, né? A minha realização de sonho, de vida, o meu maior sonho é no meu tempo livre. No meu tempo livre não, né? Que eu vou estar com todo o tempo livre nessa época, né? Vai estar tudo certo. Mas a minha ideia é que quando eu estiver em casa, eu esteja num ambiente que esteja em contato com a natureza, que eu possa fazer as coisas a pé, que eu tenha visualmente contato com a natureza de forma que me aproxime do que eu acredito. Né? Que eu acho que quando eu estou próximo da natureza, quando eu estou contemplando, eu me aproximo de Deus, e essa é a minha forma de externar a fé para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha ideia é estar próximo nesse período, e quando eu não estiver fazendo isso, eu vou estar viajando de motorhome com minha esposa, entendeu? Meu filho já vai estar casado, e eles vão me visitar onde eu estiver. E você visita isso de vez em quando, né? Visita nos seus sonhos. Exatamente. Então, assim, eu busco fazer isso dentro do meu cotidiano. Enquanto eu estou construindo isso, que vai ser um para sempre, né? Nos meus maiores sonhos, eu tento viver lapsos. Por isso que eu falo lapsos, né? Não é que eu esteja vivendo sonhos pequenos, mas... Você já experimentou que é bom, exatamente. E que não tem mais como parar. Então, eu quero ficar sempre me alimentando do que eu quero para sempre, entendeu?
Então, e construindo. De fato, esse Airbnb que eu estou montando, eu falei, né, o nome, né? Essa hospedagem que eu estou montando, né? Que a gente utiliza a ferramenta para poder alugar, ela faz parte disso. Você vai ter oportunidade de conhecer lá. A minha hospedagem, ela tem vista para o mar, a coisa mais linda, panorâmica. Maravilhoso. E ela já é um pedaço dessa grande construção que eu estou fazendo. O que então, está faltando? O sonho está lá, mas você sabe onde ele está e você sabe quais são os passos que tem que dar para chegar. Né? Eu estou dentro dele, né? Hoje. E o que eu peço agora é um motorhomer na garagem, para quando eu não estiver nele, eu estou fora dele e aí eu estou no mundo. Entendeu? Legal. Bacana. Isso é um projeto futuro, um projeto quando meu filho já estiver encaminhado, né? Os meus outros filhos também, que já são mais velhos, então provavelmente vão estar mais encaminhados ainda. Então, é um projeto de futuro que eu estou vivendo lápis, mas maravilha, esse é o meu grande projeto. Ele tá visível. Esse é o meu maior projeto. Se você está vendo o seu sonho, irmão, você está caminhando para ele. E eu te falo, assim, o que é legal da gente falar de sonho, né? Porque às vezes, muita coisa as pessoas pensam logo em resultado financeiro, dinheiro, né? E você vê que eu estou falando, é óbvio, a gente precisa de dinheiro para realizar isso que eu estou falando. A gente precisa, obviamente, empreender para isso. Mas entender que o grande valor não está nele, né? Então, assim, eu não preciso ser uma pessoa grande, uma pessoa milionária para realizar esse sonho. Eu preciso ser uma pessoa que tem uma boa estratégia para viver esse sonho de forma honesta, feliz, entendeu? E a longo prazo. Uma dica para os nossos ouvintes. Conta aí, pode ser fora do normal, não tem problema. Uma dica para vocês, gente. Primeiro, né, acredite nos seus sonhos, vá até o final e não desanime. E utilize todas as porradas que a vida te der como força. E aí, quando você toma uma porrada, você cria um objetivo maior. Seja ele treinar, correr, comer melhor, trabalhar mais, trabalhar 2 vezes, criar um novo projeto. Desconte toda essa raiva, toda essa porrada que a vida te dá em resultado positivo. Porque uma coisa é certa, a vida não vai parar de bater na gente. Então a gente precisa reagir. E reagir de forma forte, entendeu? Transformando isso em resultado. Então eu acho que não deixe de sonhar, né? Isso aí. Quando a gente faz isso, a gente ajuda a pessoa. Exatamente. E manter, assim, ajudar as pessoas, mas não esquecer também de você. Isso aí. Entendeu? Eu costumo dizer que se você estiver bem, você consegue ajudar quem você ama. Se você estiver mal, não adianta. Você pode amar todo mundo. Você vai precisar de ajuda. Então, assim, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa foda e ajude outras pessoas. E se precisar de ajuda, pode chamar o Cerbela. Pode chamar o Cerbela. O Cerbela tá aí para ajudar. Não só financeiramente, cara. Esse cara é meu amigo. Eu posso falar que ele é um exemplo de vida também, de pai, de família. Tipo assim, um espelho aí pra gente. E falando sobre isso também, já vou deixar mais um recado, tipo assim, que eu falo de observar, olhos abertos, enxerguem as coisas bonitas da vida, enxerguem famílias bonitas, enxerguem vistas bonitas, enxerguem o que a vida tem de bom, apesar das porradas, né, como eu estava dizendo aqui. Porque se você enxergar as coisas boas, tiver gratidão sobre tudo que está à sua volta, certamente você vai ser uma pessoa feliz. Certamente você vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer perto, né? E certamente você vai alcançar seus objetivos. Então, maravilhoso, meu irmão. Grato por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Okay. Se quiser dividir alguma coisa, a sua rede social, como que você ajuda pessoas que você também ajuda no mercado imobiliário. Pessoal, conta aí. Isso aí. Vou passar para vocês aqui o meu Instagram, Douglas Abreu Imóveis. A gente está no Instagram e Facebook. Lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia, divulgo todos os imóveis, todas as possibilidades, as oportunidades que a gente tem no mercado imobiliário. Então, quem quiser acompanhar o mercado imobiliário de Itaboraí, acompanhar um pouco sobre a minha história, Douglas Abreu Imóveis. A gente está lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Vou aproveitar também, vou divulgar aqui o meu novo projeto, que faz parte do meu sonho de futuro, né? Compartilhei aqui com vocês. O Vista Airbnb, Cambuinhas, uma dica aí de hospedagem para você que quer um pedacinho do paraíso. Vista Airbnb lá no Instagram, tá todo o material da nossa hospedagem lá para quem quiser.
passar as férias, passar um final de semana, carnaval, enfim. Oh, que maravilha, hein? Tá disponível lá. E tem o meu Instagram pessoal também, ali só tá a minha vida, minhas viagens, minha família, que é o Douglas A. Carlos. Muito legal Douglas. Também. Obrigado. Obrigado a vocês. O endereço, né? Vou falar o endereço lá do escritório. Rua Doutor Pereira dos Santos, centro de Itaboraí, no edifício Monet, sala 604. Quem quiser uma consultoria, Douglas Abreu Imóveis, chega lá. Legal. Obrigado, Márcio. Bacana. Pelo convite aí. Muito Douglas. Bom estar com vocês aqui. Valeu. Nesse livro aí, Seja Fora do Normal. Pessoal, seja fora do normal. Essa é a dica principal, né? E se alguém quiser também divulgar, né, o estúdio de podcast, né? Se alguém quiser fazer o seu podcast, o seu treinamento. Exatamente aí, pessoal. Uma em boa. Breve, o Márcio já tá dando spoiler aí, mas o espaço aqui é um espaço muito interessante para gravar conteúdo, né? Para poder estar divulgando o seu negócio e também para fazer um bate-papo interessante, igual a gente está fazendo aqui, contando um pouco da história de vida, que eu acho que tratar sobre todos esses assuntos de forma real, eu acho muito legal, porque são experiências realmente vividas, né? São coisas que acontecem na nossa vida, né, são verdades. São então, verdades assim, na nossa vida. Pode ser que seja mentira para os outros, mas pra gente é verdade. Exatamente. Então, é isso. É isso. Douglas, muito obrigado. Esse é o podcast Fora do Normal. Acompanhe, se registra nos nossos canais, clica aí no sininho e estaremos aqui fazendo coisas cada vez mais fora do normal, com grandes convidados, grandes histórias. Hoje foi maravilhoso, a gente se emociona, isso é normal. Então segue, Fora do Normal, o podcast.